Bem-vinda ao nosso segundo podcast, Boneca de Negócio. Eu sou a Isildinha. Eu sou a Gabriela e hoje nós vamos falar sobre o investimento para se fazer uma boneca lucrativa. O que você deve investir e como investir em conhecimento para conseguir criar bonecas realistas, como que a Isildinha faz, que traz lucro para o seu negócio e que também vão te ajudar a acelerar e aumentar as suas vendas na bonecaria, não é mesmo? Isso. Então, assim, só pra gente começar, eu separei algumas perguntinhas. Eu tenho uma dúvida, assim, e talvez seja a dúvida de muitas, né? Precisa investir muito dinheiro em conhecimento, em cursos para fazer bonecas? Olha, quanto mais curso você investe em você, o seu conhecimento cresce. Eu investi muito. Eu fiz muitos cursos para poder fazer a boneca. Não foi só no ramo da bonecaria, da boneca em tecido que eu fiz curso de manutenção de máquina também, para poder mexer com a máquina e não gastar com o técnico, né? Porque é um dinheirinho que eu economizava para também investir no meu trabalho com as bonecas. Fiz cursos também na parte tecnológica, né? Para poder divulgar os meus trabalhos. Então, eu investi muito, muito em curso. E eu fiz cursos variados. Então, eu fui pegando técnica de um curso X, técnica daquele outro curso. Eu fui pegando ideias e técnicas diferentes e montei a minha própria técnica, que é hoje a que eu faço nas bonecas realistas em tecido. Vou perguntar mais a fundo ainda. Quantos cursos, assim, mais ou menos, só de boneca que você chegou a fazer? Só de boneca foi uns 5 a 6 cursos só na parte de boneca. E quanto que você chegou a investir, assim? Desculpa Olha, perguntar, mas só pra... não tem problema não. Calculando aí uma média de 2.500 a 3.000 reais só nessa parte de boneca. Certo. E além dessa boneca, você falou que fez outros cursos, né? Sim, fiz curso de manutenção de máquina, porque quem tem máquina sabe, né, que quando quebra, né, dá um perrengue que a gente não consegue arrumar. Eu quis fazer isso porque eu tava com uma produção grande, graças a Deus, tava com uma produção grande de boneca, tinha umas 15 bonecas para entregar e a máquina quebrou. A máquina quebrou, eu poderia fazer à mão? Sim, eu poderia estar fazendo à mão, porque as bonecas que eu faço podem ser feitas à mão, só que eu não tinha tempo hábil para isso, né? Porque se eu demoro, por exemplo, uma boneca para fazer, se eu demoro 3 dias numa máquina de costura, à mão eu vou demorar um pouco mais, isso é óbvio, né? Sim. Então eu não tinha tempo hábil para entregar as 15 bonecas. Aí eu fui pedir máquina emprestada para minha irmã, ela me emprestou e aí eu fiz e tarará, tarará. Só que eu gastei R$ 1.000 só de manutenção da máquina. Então, praticamente, um pouco do lucro da minha boneca foi pra máquina. E aí eu falei, poxa vida, isso tá errado. Então, eu tenho que dar um jeito nisso. Aí eu fui investir no curso de mecânica de máquina. Então, hoje eu sou também uma mecânica de máquina. Mas eu arrumo as minhas máquinas, né? E eu ensino as minhas alunas também a arrumarem as máquinas delas, né? E fora os cursos que eu fiz na área de divulgação de internet e coisa e tal. Então, precisa investir, né? Precisa. Então, quem tá com dó de investir em conhecimento... Assim, quem tá com dó não quer crescer, né? Porque se você investe em você e você produz, você faz, aquele investimento, a venda dos meus bonecos já pagaram o que eu investi já há muito tempo. E uma coisa que eu acho, assim, que conhecimento ninguém tira de você, né? Não. Ninguém pode chegar, pôr uma arma na sua cabeça e falar, me passa tudo que você sabe. Isso é impossível. E eu achei legal que você falou que você fez cursos e foi adaptando as técnicas para criar a sua boneca, né? Exatamente. E eu acho que isso é o legal do conhecimento em si, em qualquer área. Eu acho que até um livro que você lê que te faz modificar o jeito que você pensa, já é uma grande transformação que você tem Só na que sua vida. ainda hoje eu não paro de estudar. Você entendeu? Não, eu não me acomodei naqueles cursos que eu fiz e tá bom, não.
Eu estou sempre procurando. Eu estou sempre tentando inovar. Quando eu fazia mesa e cadeira lá atrás, tudo eu via cadeira. Tudo. Eu ia no restaurante, a primeira coisa que eu via não era comida, era cadeira. Tudo. Hoje eu vou no shopping, a primeira coisa que eu vejo é a boneca de pano. Eu não vejo mais nada. Eu vou e vejo só boneca de pano. Então, quando você faz com que a sua arte, a sua profissão se torne você não consegue se desligar disso. Então, você está sempre procurando, sempre buscando, sempre querendo mais. Então, hoje, eu ainda quero aprender muito mais. E eu acho que isso que torna o trabalho diferente, né? O artesanato em si, porque ele não é uma coisa moldada, que é o diferente da produção, né? Porque a produção faz aquele molde X, bota para vender, faz milhares do mesmo produto e acabou. O artesanato não, ele vai modificando. E aí eu quero te perguntar, como que foi, assim, fazer a sua primeira boneca? A sua primeira boneca é a boneca que você entrega hoje, assim? É o mesmo tipo de boneca? Olha, se você vê a minha primeira boneca, você chora. Você chora. Mas, por incrível que pareça, eu vendi a boneca. Eu vendi, a pessoa gostou da boneca. Foi essa cliente que me comprou 60 bonecas. Caramba, a mesma cliente? A mesma cliente comprou 60 bonecas pela primeira. Então, quer dizer, eu fiz com medo, mas eu fiz. E ela comprou 60 bonecas. Do mesmo jeito, né? Assim, e era uma catástrofe. Era uma catástrofe. Eu olho hoje e falo assim, coitada daquela cliente, que dó. Porque assim, o olho tava aqui para baixo e o outro olho aqui para cima. A boca muito grande comparado com o olho. E as bonecas pretinhas. Eu pintava, ficava toda aquela parte branca. Horrível. Que dó. Mas foi através disso, desses percalços que eu passei, que eu falei, não, tá errado. Eu tenho, a pele negra, ela é uma pele muito bonita, muito difícil de se produzir, pela beleza que ela tem em si. Então, produzir um boneco negro é muito difícil. Então, eu falei, não, eu preciso saber fazer. Então, aí eu fui me aperfeiçoando. Hoje, se você pega um boneco meu hoje e pega um boneco, é que eu não tenho aqui para te mostrar, mas realmente você vai falar, menina, você teve sorte. Porque, olha, tava feio. E vendi, viu? Não é sorte, né? Técnica, na verdade, né? Mas assim, aquela não tem técnica, né? Eu fiz a boneca ali que eu achava que tinha. Mas assim, quando você vê a sua evolução, quando você vê que você está aprimorando a sua técnica, aprimorando, porque ali eu tinha só um pequeno conhecimento. Se eu tivesse tido naquele dia, naquele momento lá, dó de investir, vai lá, foi uns 1.800 que eu gastei com outros tipos de curso, mais as bonecas, uns 5.000, vai, vamos arredondar em uns 5. Se eu tivesse tido dó de investir este valor, hoje não teria o que eu tenho hoje, né? Então, quer dizer, naquele momento, eu fui fazendo aos pouquinhos, eu não tinha muita grana para estar investindo. Então, o que eu fazia? Uma dica. Eu vendia o boneco X, só que eu não gastava o dinheiro do boneco X. Eu guardava para comprar material. E no primeiro boneco, eu não tinha dinheiro para fazer. Então, inteligentemente, o que eu fiz? Eu falei para minha cliente, olha, devido à demanda, eu tenho mais pedidos e eu preciso de um sinal. E de 30%. Então, a minha cliente me deu os 30% de sinal e eu não tinha dinheiro nenhum. O que eu fiz com aqueles 30%? Eu fui lá e gastei? Não. Eu comprei o material. Fiz a boneca. Vendi a boneca. A cliente me pagou o restante. Com aquele montante, eu fui e comprei mais material. E assim eu fui fazendo. Hoje eu não peço sinal, porque hoje eu tenho para estar investindo. Então, é uma dica muito legal, você pedir para cliente. E é legal tirar o dinheiro também que você ganha, o seu lucro, e guardar um pouquinho ali para um investimento que você possa fazer no futuro, Sim, né? você, exatamente, não gastar, não aplicava tudo. Eu aplicava para comprar o material
né? E o outro eu guardava para poder estar investindo nesses cursos que eu fiz. Foi assim que eu consegui. E essa é uma dica que a gente dá para você que, não tenho dinheiro para começar, é muito dinheiro para investir. A cada passo, eu acho, né? A cada passo que você vai fazendo, o que dá para economizar? Eu consigo economizar não comprando uma blusinha. Então pega esse dinheirinho, vai guardando, porque assim, eu acho que é utopia você achar que consegue crescer muito sem investir em conhecimento. Porque senão, se fosse assim, na verdade, acho que todo mundo já teria sucesso, né? Se a gente já nascesse com o conhecimento todo que precisasse. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acreditaria se uma cirurgia do seu filho, por exemplo, a um médico que nunca estudou? Não. Você confiaria a cirurgia do seu filho no médico que se formou? Sim. E por quê? E ainda assim a gente confia desconfiando, né? A gente quer referências, ver o que ele se especializou mais. Né? Aquele que não se formou, não estudou, ele até pode gostar de medicina. Pode ter até um conhecimento, mas ele tem a técnica, ele sabe fazer? Sim. Não. Então você está colocando em risco uma vida. Não estou falando que não ter a técnica para fazer uma boneca está colocando em risco a vida, mas você está colocando em risco o seu crescimento. Sim. Entendeu? Então, sem técnica, sem conhecimento, se você não se investir em você, se você não acreditar no seu potencial, não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que é bacana a gente entender que é um negócio, né? A gente não tá falando da boneca em si só pelo prazer de fazer. Não que você não tenha prazer, né? Mas como que você faz para isso gerar um negócio lucrativo? E aí entra a minha próxima pergunta, que você notou diferença? Você notou a mudança no seu negócio quando você começou a fazer esses cursos? Sim, total, total. Assim, eu mudei da água para o vinho, até mesmo o meu comportamento com relação à minha cliente, porque eu passei a ter mais confiança naquilo que eu estava fazendo. Sim. Passei a ter mais segurança, porque a técnica, ela te dá essa segurança. Ela te capacita para isso. Então, eu passei a ter mais confiança para falar com o meu cliente. Eu passei a ter mais confiança para poder divulgar o meu produto na internet. Porque antes eu tinha medo de estar colocando, porque não era um produto de tão qualidade que é hoje. E mesmo assim as pessoas compravam. Então, quer dizer, te dá mais, muito mais segurança. É total a diferença. Eu acho que quando você tem o conhecimento técnico, você acaba tendo propriedade, né, para falar sobre o seu produto. Porque Exatamente. às vezes a cliente faz uma pergunta X ali. Se você não sabe responder, aí essa cliente vai falar: olha que ela não sabe me fazer não sabe responder uma pergunta básica. Então, eu acho que até ter argumento, porque eu não sei se a senhora tem isso, mas eu acho que todo mundo na vida tem a síndrome do cliente que gosta de desconto, que gosta de pedir as coisas, né? Sim, sim. E eu acho que quando você tem propriedade quando você entende o seu produto, entende a sua técnica, Mas você consegue convencer esse você cliente. acredita que nenhum cliente meu reclama do valor? Sério? Nenhum cliente fala assim, você pode fazer mais em conta? Ninguém. Porque antes dele rebater, eu já falo a qualidade. Bom, anota essa dica Você aí. entendeu? Então, quando ele vê que eu conheço do que eu tô falando, eu sou conhecedora daquilo que eu estou falando para ele. Então, eu tenho a técnica, eu tenho o conhecimento. Então, eu fugiu a palavra agora, mas ele não rebate comigo. Então, ele não rebate o valor de forma alguma. Ninguém reclama do valor. Mas eu acho que aí tá sacada, então, porque você já mostra, né? Eu acho que é legal, mas você mostra talvez porque você tem esse conhecimento agora, né? A palavra é especialista. Então, eu falo para ela, eu sou especialista nessa arte. Então, eu rebato qualquer dúvida que ela tem. E realmente, hoje eu sou especialista nessa arte. Porque eu fui, me dediquei, eu fiz cursos. Que tem artesãs, tem bonequeiras que não se acham autossuficiente e não é, né? Às vezes o curso daquela que a gente faz te agrega tanto valor que você nem imagina que poderia estar agregando valor. E é de fundamental importância isso para o artesanato. E eu acho que entra aquela parte que você até comentou no outro podcast, da parte de ser mesquinha, né?
da gente não achar que somos a detentora do saber e também não puxar o tapete da coleguinha, né? Eu acho que cada um tem uma técnica, claro, a senhora tem a sua técnica, a colega tem outra técnica, mas eu acho que você consegue, conforme vai pegando mais conhecimento, adaptando aquilo para sua realidade, né? Então, hoje a senhora entrega bebês realistas, que imitam bebês, não é isso? Que imitam os bebês. São bebês realistas. E que a técnica que a senhora usa hoje pode não ser a mesma que aquela coleguinha, mas pode ajudar outras mulheres a alavancarem os seus negócios, Exatamente, né? exatamente. E eu vou te falar uma situação muito engraçada. Eu entrei numa comunidade, foi no Facebook, se não me engano, e que a pessoa falou assim, olha, você me desculpa, mas os seus bonecos me dão medo. Eu falei, mas medo? Tá muito feio. Não, por ser tão realista, eu acho que é uma criança que tá aí. Então, você vê como o realismo do meu produto até engana a vista, né? A pessoa tem até medo de ver porque acha que é uma criança ali. E hoje você chegou nisso porque investiu em conhecimento. Investir em conhecimento. Né? E aí, quero te perguntar, então, eu acho que meio que você já respondeu, você sempre está se atualizando? Sempre, sempre, sempre buscando, sempre vendo onde que tem o melhor tecido, onde eu posso estar adquirindo com mais qualidade, onde eu posso estar, que conteúdo eu posso estar agregando para dar valor ao meu boneco, porque nisso eu preencho o meu boneco com valores. Sim. Né, com acessórios, vamos dizer assim. Então eu procuro, não, o que eu posso fazer para esse boneco ficar mais primoroso, mais delicado, né? Então eu sempre busco isso. Sim. E quais foram, assim, na sua trajetória, nos seus estudos, quais foram os principais desafios que a senhora achou pelo caminho e como foi superar? Assim, um dos desafios foi você encontrar um horário, né? Porque assim, eu ajudo a minha filha, a minha nora, né, a cuidarem dos meus netos. Então, quando precisa, eu vou lá, levo para a escola, pego, fico para elas poderem trabalhar. Então, um desafio grande foi esse. Mas eu fazia enquanto as crianças estavam dormindo, enquanto as crianças estavam na escola. Isso foi um desafio que a gente passa, todo mundo passa por esses desafios e a gente consegue. Se você se organizar, a gente consegue. Um outro desafio foi o financeiro, que no começo eu não tinha, como eu falei, então eu vendia, a pessoa dava um sinal, com aquele sinal eu trabalhava, com esse sinal eu pagava o material, eu guardava para poder estar investindo em conhecimento, então esse foi um dos desafios. Mas assim, um desafio ainda maior foi as pessoas negativas, né? Ah, isso não vai dar certo, você não tem vergonha de fazer isso, as pessoas não. Uma pessoa me falava, você não tem vergonha de fazer isso? Você é muito velha para isso. Olha que ridículo que é o seu boneco. Então, se eu tivesse acreditado hoje, eu não estaria do jeito que eu tô. E essa parte, acho, falando cada um deles, né? O tempo, ele é muito relativo. Porque, assim, tempo, todo mundo tem as 24 horas do dia, né? Todo mundo tem 24 horas. Agora, o que você faz dentro dessas 24 horas que conta. Então, para quem fala, nossa, tá muito corrido, eu tenho que fazer meu artesanato, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Porque muitas artesãs não vivem do artesanato, né? Muitas bonequeiras não vivem das suas bonecas. Não. Como era o seu caso, você não vivia. Hoje, a senhora se dedica 100% à bonecaria, mas antes não era. Então, você tinha que arrumar um tempo ali em cuidar dos netos, em cuidar da casa, em aprender uma técnica, fazer o boneco e fazer os artesanatos que a senhora já fazia. Exatamente. Então, eu acho que o principal do tempo é a prioridade que a gente dá para ele, né? A prioridade, exatamente. Eu ouvi isso uma vez, né? O príncipe Charles, né? Ele tem o mesmo tempo que eu. O Papa, ele tem o mesmo tempo em horário, né? Do que eu. As pessoas o Silvio Santos, que hoje ele é um ícone, né? Ele Sim. tem o mesmo tempo de horário que eu. Mas o que eu faço com o meu horário e o que eles fazem com o horário deles? Então, é isso que vai determinar. Então, se eu priorizar a internet, se eu priorizar a fofoca, eu vou lá ver o Face, vou stalkear quem é que tá fazendo, quem casou com quem se separou com quem.
Isso daí é a sua prioridade, então você vai tirar essa prioridade do seu artesanato. Então, é o que você falou. Prioridade, o que, que é principal para você? O que, que é de fundamental importância para você? No meu caso, de fundamental importância para mim era o bem-estar dos meus netos. Eu consegui o bem-estar deles, eles foram para a escola, eles estão dormindo, então aí agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, colocar metas também, né? Então, se priorize o seu trabalho e coloque metas. O que eu quero fazer para estar alcançando um determinado tempo? Isso daí é muito importante. E eu acho que, pegando esse gancho, é a gente, como você falou, né, priorizar e tudo mais, e adaptar a nossa rotina, porque assim, eu acredito, né, o jeito que eu me organizo com os meus estudos, também tô sempre tentando aprimorar, conhecer outras coisas, e a gente tenta sempre colocar esses pequenos momentos no seu dia. Então, o que eu faço, que talvez seja interessante para você aplicar, também não sei se é possível no artesanato, mas às vezes entre o horário do almoço, eu colocava um vídeo lá da minha aula para eu poder estar aprendendo. O artesanato é muito prático também, né? Mas eu acho que enquanto tá assistindo uma novela, daria para fazer o artesanato, assim? O Enquanto artesanato, isso? ele é muito flexível, né? Você pode estar, por exemplo, fazendo a orelhinha da boneca enquanto você está assistindo televisão, né? Hoje, eu me permito a falar, não, eu vou trabalhar até aqui, daqui eu vou brincar com as minhas netas, vou brincar com os meus netos. Então, hoje eu me permito a isso, porque eu tenho esse retorno. Mas quantas vezes eu assistindo televisão e eu estava ali fazendo? Quantas vezes? E é possível, então, né? É possível. Porque eu fico imaginando, assim, que é só máquina, você tem que ter um ateliê grande, você tem que ter uma mesa Não, grande. de então... forma alguma. Você pode fazer à mão, né? Você pode estar confeccionando à mão. Isso não vai te desqualificar o seu trabalho, de Então, forma não alguma. precisa ter Tanto máquina de é costura? que, se você tiver uma máquina de costura, legal, vai te agilizar o seu processo. Que nem os meus bonecos, eu não faço o rosto, né? Eu não faço na máquina. É totalmente esculpido à mão. Total esculpido à mão. Então, quer dizer, a máquina é para o corpo. Certo. Então, o rosto, que é o que chama a atenção, o que vai atrair o meu cliente, ele é feito totalmente esculpido à mão. Então, esse mito de que, eu não vou fazer bonecas em tecido porque eu não tenho máquina, isso daí é mito ou preguiça. Né? Porque se você quer fazer, você pega aquele obstáculo e transforma esse obstáculo e vai e faz. É que nem se eu te der um limão, você pode chupar ou fazer uma limonada. Sim. Eu prefiro fazer a limonada, porque eu não gosto de chupar limão. Entendeu? Então vai depender de cada um. Eu acho que a atitude, né? É quando você coloca, como você falou, pequenas metas. Então, se você quer tornar o seu negócio, a sua boneca, um negócio lucrativo, é importante que você tenha em mente que tem que arregaçar a manga, né? Não Sim. é fácil. Eu acho que se a gente pegar histórias de grandes empresários, de grandes pessoas, né, que hoje estão grandes, no começo elas tiveram que trabalhar muito. O Silvio Santos mesmo, que que a senhora trouxe como exemplo, ele não era do tamanho que ele é hoje. Ele começou pequeno. Começou errando, começou ouvindo muito não, mas ele foi ali, foi se aperfeiçoando até chegar onde ele tá hoje, né? Então, é importante a gente entender que para ter uma boneca lucrativa, para ter uma boneca que faça o seu negócio prosperar, que acelere e aumente suas vendas, você tem que ir atrás. Assim, eu acho também que o medo atrapalha muito. Quando essa cliente, quando tinha essas 15 bonecas, ela falou assim, eu preciso de 15 bonecas em 10 dias. E eu assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu faço. Assim, se precisasse ficar sem dormir, eu ia ficar sem dormir. Porque eu tinha que cumprir com o que eu prometi. E eu fiz. Quebrou a máquina, eu tive perrengue. Mas a minha cliente nem soube disso. Você entendeu? Então, quer dizer, por trás, né? a parte por trás das câmeras ninguém vê. Mas eu falei, eu vou com medo mesmo. Então, a gente não pode ter medo. Porque o medo, ele te bloqueia, né? Eu acho que o medo, ele faz com que a gente paralise e não perceba, né, as oportunidades.
Eu acho que o medo tá constante entre a gente, mas o que faz você mudar é a coragem. E a coragem não é a ausência do medo, né? Que a gente sempre fala isso. A coragem não é a ausência do medo. Você pode ser corajosa, mas também ter medo, e tudo bem. Mas é o que você faz com esse medo. Então, se você deixa ele te dominar, você não cresce. Então, o empreender, né, que a gente sempre fala, se você quer tornar o seu negócio lucrativo, você precisa empreender. E o empreender é se arriscar, Sim, é total. testar. Então, assim, não sei como foi na sua trajetória, se puder contar um pouco pra gente, mas não foi só de acertos. Não, foi de muitos erros. Eu errei, eu perdi material, né? E assim, e não chorei por conta disso. Eu errei. E aí, no próximo, eu tentava acertar, mas aí eu percebia que eu precisava de algo mais. Foi aí que eu fui fazer os cursos, foi aí que eu fui me aprimorar. Porque assim, o artesanato, a gente não pode estar perdendo dinheiro no material. A gente tem que fazer esse material virar dinheiro total. Então, hoje eu uso o meu tecido totalmente. Até aquele pedacinho assim que você fala não vai dar em nada, eu não jogo fora. Porque ele vai me reverter também num artesanato. Você entendeu? Ele vai me reverter em chaveiro, ele vai me reverter em orelhinhas, em bumbum que eu faço. Então, quer dizer, eu uso hoje o meu material 100%. Eu não perco absolutamente nada. Antes, sim. Antes eu não tinha técnica, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Então, aí eu falei, não, eu preciso ir atrás. Eu não tenho outra alternativa a não ser crescer. Ou eu cresço, ou eu cresço. Então, eu não Sim. tinha alternativa. Então, eu fui lá e fiz. E você acha que a junção de todos esses cursos, de todos esses anos, né? Porque a gente fala muito dos cursos de agora, mas a sua bagagem como artesã, né? Que são 20 anos de história, são 20 anos de artesã. Tudo isso, os cursos, esses 20 anos de artesã, os erros e o acerto, você acha que a junção de todo esse conhecimento fez o que... Foi o que te fez criar bonecas exclusivas? Sim, porque você traz de lá de trás. Eu acredito que eu tenho até mais de 20 anos, porque minha mãe fazia a gente fazer isso quando eu tinha 12 anos, né? Então eu não podia passear. E a minha mãe muito pobre, minha mãe falava assim: você vai fazer esse artesanato e acabou. Você entendeu? Então foi tudo uma bagagem. Então, esse conhecimento foi me aperfeiçoando, foi me aprimorando, porque hoje eu uso técnicas, por exemplo, nos meus bonecos de pintura que eu aprendi quando eu pintava quadro. Você entendeu? Então, quer dizer, Sim. eu fazia painéis em parede. Então, quer dizer, eu pintava a parede todinha com bonecos de artesanato, assim, de Walt Disney. Então, esses conhecimentos, todos dessa técnica de amigurumi, de crochê que eu fazia, de tricô que eu fazia, de bordado. Então, eu trouxe todo esse conhecimento, toda essa bagagem, eu trouxe para a minha arte. Tanto é que hoje meus bonecos, a pintura do rosto é bem realista porque eu trouxe de lá de trás. Você Sim. entendeu? Então eu não joguei fora aquele conhecimento. Você tá vendo como você fala que o conhecimento ninguém te rouba? Sim, isso é verdade. Então o conhecimento, eu abri lá na minha cabeça a caixinha do conhecimento da pintura. Peguei, voltei para lá e apliquei no que eu faço hoje. E eu acho que tudo é a base de teste também, né? Porque você falou que você trouxe um conhecimento da pintura, mas você já tinha essa noção que esse conhecimento da pintura seria possível aplicar naquele tecido? Não, não. Então, para eu não perder muito material, o que eu fazia? Eu pegava um retalhinho do tom da minha boneca antes de chegar no rostinho e era ali que eu tava fazendo testes. Eu brincava, de fazer testes ali. Então, isso aqui deu certo. E aí eu ia com muito medo, porque se eu errasse na boneca, Ferrou, né? ferrou. Mas eu ia com medo mesmo. Então, deu certo. Aí teve coitadinho do boneco. Tadinho. A bochecha totalmente branca, parecia que ele tinha passado pó de arroz. Mas eu vendi, né? Eu vendi. Que bom! Que bom. Eu não tenho boneco encalhado, eu não tenho. Aliás, eu vendo primeiro para depois fazer.
Eu não consigo juntar a boneca e falar assim, olha, eu tenho esse... Não consigo. Eu pedi pra ela trazer pra gente boneca, ela tá me devendo aqui pra poder trazer. Calma que eu vou, tá em processo, eu vou fazer. Porque eu tinha uma boneca. Essa boneca vai ser minha. Aí eu vendi. A gente quer dinheiro, né, gente? Vamos falar o real. É. A boneca é bonita, mas a gente também quer dinheiro, né? Quem não quer... A minha neta que fica, vó, é a minha boneca. Calma que vai chegar. Então, porque a gente quer dinheiro, né? A gente quer fazer uma boneca de negócio, lucrativa, Exatamente. né? Então, eu acho que qualquer oportunidade que você vê pra vender, vende. É assim que faz. E aproveitando isso, como que você fez todo esse império, né, de bonecas? Então, você fala que você não tem estoque. Você Não trabalha tenho. sem estoque. Sem estoque. Então, você... E como é que funciona? Qual é o prazo? Você dá um prazo muito grande? Assim, eu coloco as fotos, né? Então, fotos boas. Eu faço, antes de entregar para cliente X que comprou, eu faço uma sessão de fotos de reborn. Então, eu comprei acessórios de bebês reborn mesmo. Então, eu faço fotos e eu vendo através dessas fotos. Vai ser um catálogo, né? E aí, eu faço e vendo para ela. Então, quer dizer, realmente não consigo ter o estoque. Que legal, né, gente? Ó, já pegou uma sacada aí. Você pode trabalhar sem estoque. Então, quem já tá pensando que precisa fazer uma grande produção de bonecas para poder vender, Só que não assim, é assim, né? não. Só que assim, eu dou um prazo. Porque assim, graças a Deus, hoje eu não corro atrás do cliente. Eu não vou atrás do cliente. Hoje é o cliente que literalmente bate na minha porta. Você entendeu? Então, é assim, se eu me empenhar para poder vender, aí é assim, é questão de 3 meses de prazo para cada uma, porque realmente vai estourar. Então, hoje eu não me dedico a isso, porque as clientes vêm. Sim. Então, elas me procuram. E eu acho que hoje o que você tem hoje é por conta de toda uma história, né? Então, Lá atrás não foi assim, não. é toda uma bagagem Toda que uma você vai bagagem, tendo, né? conhecimento. E, na sua opinião, como o aprendizado contínuo pode contribuir para a construção de uma marca sólida, reconhecida no ramo da bonecaria? Porque hoje a senhora se tornou uma referência, tanto para suas alunas como para as mulheres que chegam, né? As pessoas, como você falou, as mulheres vêm até você por indicação ou porque você está fazendo um trabalho legal nas redes sociais, as pessoas estão te achando. Então, como que você acha que todo esse conhecimento que você teve faz com que a senhora tenha uma marca sólida no mercado da bonecaria? É por conta disso, porque eu passo confiança, né? Porque eu escuto a minha cliente, eu me dedico para as dores dela, o que ela realmente precisa, então eu faço tudo aquilo que ela precisa. E assim, quem olha as minhas bonecas, vão ver que a feição das minhas bonecas estão sorrindo. Isso são feições finas, refinadas. Então, agrada muito. Tem a proporção certinha. E isso agrada muito a cliente. E quando eu entrego para minha cliente, eu não entrego de qualquer jeito. Anota outra dica aí de Você hoje, entendeu? hein? Só tô dando spoiler, né? Eu não entrego de qualquer jeito. E isso faz um grande diferencial. E isso é uma das minhas marcas também. O rosto, que é com detalhes finos, o ar sempre sorridente das minhas bonecas, elas vão estar sempre sorridentes, porque eu sou uma pessoa muito feliz. E a hora que a cliente recebe, isso é uma das minhas marcas assim. Eu acho que pra gente poder, me corrija se eu tô falando bobeira, mas pra gente se tornar um negócio sólido, fazer uma boneca de negócio, a gente precisa trabalhar junto com o cliente, porque é ele que vai comprar, né? Então, Total. quando você fala de trazer algo diferenciado pro seu cliente, pra sua cliente compradora, é aí que você vai fazendo um legado de marca, né? Que assim, os meus bonecos, eles são confeccionados a 4 mãos. Eu tenho 2 e o meu cliente tem 2 mãos lá. Então, o meu cliente, ele é idealizador do sonho. E eu sou a realizadora do sonho dele. Então, quer dizer, a gente une a idealização que a cliente tem e que não consegue nem explicar. Às vezes a cliente não consegue nem explicar o que ela precisa. Mas eu, como tenho a técnica, como tenho o conhecimento, como eu sou autoridade no conhecimento, eu sei o que ela está querendo. Então, ela idealiza e eu realizo. Então, é uma junção
um casamento perfeito. E pra gente finalizar, então, qual conselho a senhora daria para aquela artesã, para aquela bonequeira que está começando, mas ela ainda não percebeu a importância que é investir em conhecimento? A pessoa que não investe no conhecimento, ela vai sempre andar para trás. Porque enquanto você é aquela que não quer investir, tá bom? E eu sou a que invisto. A gente está no mesmo patamar. Só que se você não investe, eu invisto, eu estou crescendo. Você não investe, você está caindo, porque eu estou crescendo, você não está. Então, quer dizer, se você não investe no seu conhecimento, se você não se acredita, quem é que vai acreditar em você? Sim, total. Né? Eu acredito no meu potencial. Então, eu passo firmeza. Então, ninguém compra aquilo que você não compraria. Eu compraria meu boneco. Você sendo aquela artesã que não cria, não se aperfeiçoa, não busca, não sei se você compraria o seu boneco. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, investe em conhecimento, porque isso ninguém no mundo, ladrão nenhum no mundo vai conseguir tirar de você. Conhecimento é seu, né? É seu. Se você gostou desse episódio de hoje, você deseja continuar aprendendo com a gente, falando sobre as bonecas de negócio, aquilo que vai fazer você aumentar as suas vendas, curte aqui, comenta aqui pra gente o que você tá achando do nosso podcast. Isso vai ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdos específicos para você. Acompanhe as nossas redes sociais também, curte, dá like aqui, segue o nosso canal, porque conforme você vai comentando, interagindo com a gente, o YouTube, o Instagram vai mandando essas informações para mais bonequeiras terem acesso a esses conteúdos tão valiosos que a gente tem aqui. E já quero dar um spoiler pro próximo episódio. Então, no próximo episódio, nós falaremos sobre os primeiros passos para criar uma boneca realista. Então, não fica de fora, tá? Ativa aqui as notificações para você receber em primeira mão quando tiver conteúdo novo no canal. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora, hein? Então, a gente espera você no próximo podcast.